Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Eu vou começar o nosso plantão tricolor de hoje tentando descontrair um pouco, né? Acho que tá todo mundo ainda muito chateado pelo que ocorreu no final de semana lá em Belém, Pará. E evidentemente que não vai ser fácil de gerir, evidentemente que as cobranças têm realmente que aumentar por conta disso, mas eu vi esse tweet aí, achei no mínimo engraçado, né? Destacando que o Bahia tá de vela, porque temos Palmeiras e São Paulo juntos em primeiro e segundo lugar, Fluminense e Flamengo juntos em terceiro e quarto lugar, e em sexto e sétimo lugar, Atlético Paranaense e Curitiba juntos, né? Então são 6 times, né, rivais entre si, e o Bahia ali no meio de vela, meio que dividindo os rivais e acompanhando essa disputa entre rivais por posição, né? E, pô, uma parada que chama a atenção aí no final das contas, porque temos uma rivalidade estadual que vai impulsionando um ao outro, né? Uma rivalidade que vai é, servindo como trampolim para o outro para cima. Ele não quer só ficar à frente, ele quer estar à frente do rival, né? E isso daí, querendo ou não, é algo que afeta. E o nosso queridíssimo rival, que está mais preocupado com os resultados do Bahia do que com seus próprios resultados, não está aí, né? Nesse seleto grupo, as primeiras posições, onde o Bahia, queira ou não, está habituado a frequentar nos últimos anos, né? A gente quer dar o salto a mais, é verdade, de estar além ali de quinto, sexto lugar, é verdade. Mas chama a atenção aí como o nosso rival não está presente, mas gosta de falar, né? Nosso rival gosta de falar demais, apesar de não estar nesse bololô. Mas enfim, só um pouco de descontração aí para vocês. Agora, assunto sério. Tivemos muito mais saídas do que chegadas nessa temporada. O pessoal do Info Bahia fez um material muito bacana, ilustrando isso muito bem, né? Tivemos a chegada de Kike Oliveira, Roman Gomes e Everaldo. Nenhuma unanimidade até agora. Kike meio que assumiu o posto de titular, é bem verdade, mas ainda está naquele processo de se provar e tal. Tem sido uma grata surpresa até por como ele veio para o Bahia, né, nesse empréstimo junto ao Grêmio com opção de compra. Mas não tivemos ainda reforços que mudassem o patamar do Bahia, como a gente até imaginava que poderia vir a acontecer, já que a primeira janela do Bahia geralmente é uma janela de movimentação mais intensa. Mas enfim, vamos falar sobre saídas, né? E levantar essa situação de, pô, será que algum faz falta? Santiago Arias saiu para o Independiente, né, lá da Argentina. Tem 7 jogos, 3 deles como titular. E 2 assistências. Rafael Ratão tá lá no Xangai Shenhua, com 5 jogos, sendo 5 como titular e 2 gols. Jota no Atlético, um jogo, uma titularidade e um gol. Jota já fez gol lá no Atlético. Thiago tá no Orlando City, 4 jogos, não foi titular em nenhum jogo ainda, mas já fez um golzinho. Cauli no São Paulo, tem 3 jogos como titular, 7 no geral e um gol. Marcos Felipe, são 18 jogos, 23 gols sofridos, 3 jogos sem sofrer gols. E aí temos mais. Vamos passar para o lado aqui para poder ilustrar para você, torcedor tricolor. Temos o nosso querido Vitor Hugo, no Atlético Mineiro, 11 jogos sendo 10 como titular. Matheus Bahia, 3 jogos sendo 3 como titular lá no Internacional. André no Londrina com 5 jogos sendo 2 como titular. Rezende no Qingdao West Coast com 3 jogos, os 3 como titular. Kaique no Internacional, 4 jogos, nenhum como titular. E Juninho, o atacante, né, no Londrina, 5 jogos, 0 como titular. Aqui são jogadores que saíram do Bahia, seja por em definitivo ou seja por empréstimo, né? Então tivemos ao todo aí 12 saídas, 3 chegadas, uma diferença grande. Sim, o elenco precisava, né, de uma limpeza, no bom sentido da palavra, não tô falando que os caras são sujos. O elenco precisava de um processo de reformulação, pelo menos de saída, né, de alguns profissionais e tudo mais. Mas precisava também de reposições. Não para todos as saídas, mas a de Cauli, por exemplo, a reposição que precisava. A questão do goleiro, o Ronaldo tá aí bem, infelizmente se lesionou, agora tem o João Paulo que é uma incerteza, e não vem um goleiro para poder, aquela contratação no gol, que vai disputar mesmo titularidade com o Ronaldo e tudo mais. Tivemos outros casos aí que, enfim, faz parte do processo, né, de Jota, talvez
tivesse espaço, pudesse jogar, mas foi uma situação que veio uma promessa para a base, e não é aquele cara que vai fazer uma falta tremenda, porque dentro da posição tem várias opções. Mas assim, o Bahia precisava de mais contratações nesse primeiro semestre. Por mais que já tenha um elenco formado, pronto, desenhado e tudo mais, precisava, sem sombra de dúvidas, de mais reforços para essa temporada, né? E não vieram. E a gente fica na expectativa para ver se ainda virá algum nessa questão aí de jogadores que atuaram nos estaduais, ou se a gente vai ter que aguardar o meio do ano e sobreviver com o que a gente tem. É bem verdade que em nível físico não teremos uma exigência tão pesada nessa temporada, o Bahia está apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, mas teremos outros tipos de exigência técnicas que o torcedor espera mais do banco de reservas, espera mais contribuições de jogadores que entram no decorrer do jogo, né? Isso sem sombra de dúvidas. Mas o que é que você acha? Quero saber a sua opinião, seu ponto de vista. Fala nos comentários, o espaço está aberto para a gente interagir e resenhar. E não esquece de se inscrever, ativar o sino, compartilhar, deixar aquele like que nos ajuda muito. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?